Boa noite, Dan. Dani. Oi, Mara. Boa noite, André. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Elizabeth, Lurdinha, Vilma. Compartilhem, gente. Curtam e compartilhem. Envie para os amigos, tá? Porque hoje vai ser bem legal. Eu sempre acho legal, né? Mas eu sou suspeita. Mas é um assunto legal para vocês. Boa noite, Julie. Boa noite, Mia. Boa noite, Elizabeth. Hoje vamos falar sobre ansiedade na lei da atração. Então, envie para os amigos pra gente passar essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Ah, é, Lourdinha, aqui também tá claro ainda. Oi, Lu. Bom, gente, vou começar a falar então. Um bichinho aqui. Vou começar a falar então sobre a ansiedade na lei da atração, tá? Por que eu resolvi falar esse assunto? Já falei antes? Já, tá? Já falei bastante. Só que o que acontece? Muitas pessoas estão começando a me seguir agora, né? Tem bastante gente nova, tanto no Instagram quanto aqui no Facebook. E eu acho legal falar um assunto assim que pega todas as pessoas, né? Porque muita gente muita gente tem um sonho, quer alguma coisa, enfim, nem que seja uma conta para pagar e não consegue fazer com que aquilo ali vire realidade por conta da ansiedade, né? E eu vou explicar para vocês. Claro que lá no meu canal no YouTube tem bastante coisa, tá? Tem bastante vídeos, né, e lives que eu falo, que eu já falei sobre, eu até anotei aqui, tá no papel, do que eu vou falar pra vocês, e eu vou repetir, tá? Vou falar novamente porque vocês precisam saber, precisa estar na ponta da língua. E aí vem aquilo que eu sempre falo pra vocês. Quando saber que eu sei, né? Quando realmente eu sei que eu sei aquele assunto, né? Se vocês conseguirem explicar para alguém, para alguma pessoa, e a pessoa entender, então vocês sabem do assunto. Enquanto vocês não souberem explicar para alguém, a pessoa falar, nossa, entendi, então vocês não sabem. E aí vocês precisam assistir cada vez mais vídeos e, enfim, quem é meu aluno do Japamala dos Milagres, que tem gente aqui, com certeza já sabe, já ouviu falar do efeito Zenão, a barreira do terror, tudo isso eu explico lá. Por isso que eu digo que ansiedade em si, na vida, a ansiedade, ela pode ser controlada, ela pode ser liquidada quando a gente tem o conhecimento, tá? O conhecimento, ele liberta de tudo, de qualquer tipo de doença, porque você vai saber o porquê que aquilo ali tá ali, né? Então, Mônica, a ansiedade, como eu falei, quanto mais tu busca se conhecer, quanto mais tu busca conhecer sobre a tua vida, sobre quem tu é, mais tu consegue controlar. Porque o que acontece? Até falei na live ontem, que eu fiz no Instagram. Quando a gente não tem o conhecimento, quando a gente não sabe o porquê que eu tô tendo aquilo, se conhecer melhor, o que acontece? A gente não tem controle sobre aquele sentimento e ele vem e a gente não sabe o que fazer. A gente simplesmente fica ansioso, né? E o conhecimento, ele faz com que você saiba o porquê que aquilo ali está acontecendo e sabe o que fazer com aquela ansiedade também.
Então, Lu, é legal, né? O curso, para isso que serve um curso, né? Para a gente poder ficar olhando e revendo todas as aulas para entrar na nossa mente subconsciente e automaticamente a coisa funcionar. Então, gente, eu quero começar a falar com vocês sobre efeito Zenão. Vocês já ouviram? Como eu falei, quem é meu aluno já sabe o que é o efeito Zenão, né? Mas quem não fez o curso da Japamalas Milagres, vocês sabem o que é o efeito Zenão? Já ouviram falar? Me conta aqui. O efeito Zenão, tá? Ele consiste em quê? Na ansiedade e na lei da atração. Então a gente sabe que, vamos só fazer um review assim, para quem tá aqui pela primeira vez como a Vânia. Ó, Vânia, seja bem-vinda. Vamos só fazer um review sobre a lei da atração. A lei da atração, independentemente de você acreditar ou não, ela está acontecendo, tá? Ela está agindo, assim como o ar que a gente respira está aqui, você não vê, mas ele está aqui. A lei da atração muita gente chama como a lei do retorno, né? Que ela existe e não adianta. Tudo que a gente emite volta somente pra gente, tudo que a gente vibra volta somente pra gente. Por quê? Porque nós temos um campo eletromagnético de vibração que é o nosso sentimento, tá? É tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já sentiu, desde o nosso nascimento até antes disso, formou esse campo, né? Essa assinatura vibracional. Então, essa assinatura vibracional tá todos os sentimentos, tudo tá ali. E isso aí é o que a gente emite para o universo, tá? Os nossos pensamentos, a gente está colocando nesse campo, todos os desejos que a gente tem para as outras pessoas, tá? Então tudo que você deseja ao outro retorna somente para você. E isso eu falo sempre, eu bato sempre nessa tecla, tá? Por quê? Porque a gente precisa saber disso. Porque muita gente deseja, tem inveja, deseja alguma coisa para o outro. E o que acontece? Você está desejando para você mesmo, né? Isso aí é importante. Demora até dar o clique para a gente saber, né, que isso aí é tão importante, de você estar desejando algo para alguém e você deseja para você mesmo. Por isso que a gente tem aquela frase, né, desejar o bem sem olhar a quem, porque você está desejando a você mesmo. Então, muita gente tem crenças, né, relacionado a dinheiro, a relacionamento. Às vezes vê um casal, por exemplo, a pessoa tem problema, né, não consegue encontrar ninguém, tem problema de relacionamento. E aí o que acontece? Ela, quando vê um casal feliz ou quando vê uma foto, deve falar, porque aquela pessoa não deve ser feliz, isso deve ser fachada, sabe? Aquelas crises sempre colocando desculpa e problemas quando vê alguém de fato com alguma coisa que ela não tem, ou dinheiro, né? O que mais tem é o quê? Pessoas que têm problema de dinheiro, pessoas que não são milionárias, que têm problema para pagar conta, enfim, que não tem uma vida abundante no financeiro. Aí olha ali uma pessoa com sucesso, mas aquilo ali não deve estar certo, não, ela deve fazer qualquer outra coisa, não, mas ela não deve ser feliz. Nossa, eu fiz muito isso quando eu era mais nova, muito. Julgar as pessoas que têm dinheiro achando que elas não são felizes. Por quê? Porque eu sempre presenciei alguns casos na minha cidade, que era cidade pequena, de pessoas que têm dinheiro e que não eram felizes, né? Então eu associei isso, assim que cria uma crença. Eu associei que pessoas que tivessem dinheiro talvez não seriam felizes, ou enfim, isso aí acontece muito. Então a gente precisa ter essa consciência de que quando eu julgo o outro, quando eu por mais que seja uma crença, né? Quando eu julgo o outro, eu tô julgando a mim mesma, tá? Somente a mim. Então, se eu tô falando que a pessoa não é feliz porque ela tem dinheiro, o que eu tô trazendo? Eu não mereço ter dinheiro, por quê? Porque eu não vou ser feliz. Olha o que eu tô colocando no meu subconsciente, né? Então, é isso aí que acontece. A gente acaba julgando os outros e julga nós mesmos. Tudo que a gente deseja ao outro volta somente para nós. Por isso que a gente tem que perdoar o outro, não perdoar pelo que... Eu quero fazer outra live sobre isso, né? Coisas que atrapalham a gente de conseguir aquilo que a gente deseja. Porque o perdoar é um deles. Quando a gente não perdoa o outro, perdoar não é falar para a pessoa, eu te perdoo, tá? Vem aqui, vamos conviver de novo, eu aceito tudo que você fez. O perdoar não é isso. O perdoar, ele é você tirar essa carga de você. Porque se você não perdoa, se você deseja vingança para aquela pessoa, você tá retornando mais situações para você se sentir assim. Boa tarde Zezinha. Boa tarde, Regiane.
Boa tarde às pessoas que estão chegando agora. Então, gente, eu comecei a falar isso aí porque, assim, tudo que a gente deseja, tudo que a gente quer, é importante a gente ter essa ideia. Porque, às vezes, muitas pessoas querem um sonho, um simples sonho que seja. Eu quero um carro, eu quero uma coisa, eu não consigo, eu quero um emprego. Ele não se manifesta na minha vida. O que eu faço? Eu tô passando por dificuldade, eu não sei o que fazer. Isso aí é o mais comum. São pessoas que têm problemas reais e essas pessoas, elas não conseguem resolver esses problemas. E tem N situações que a gente consegue resolver. Mas a primeira coisa é olhar, é uma lista, né, de coisas. Então, essa de tu tirar os sentimentos que tu tem em relação a outra pessoa, sentimentos ruins, é a primeira coisa. Tá? Isso aí a gente precisa limpar. A gente precisa saber que esses sentimentos, eles retornam para nós. Eu até falei na live ontem, quem tava ali sabe, imagina que tem um gênio da lâmpada, tá? No céu. E tudo que você pensar referente a você, referente ao outro, o que acontece? Ele vai falar seu desejo é uma ordem. Tudo que você falar, seu desejo é uma ordem. O que você pensou? Seu desejo é uma ordem. O que você tá pensando referente ao outro? Seu desejo é uma ordem, mas para você. Então, se você quer que algo ruim aconteça com aquela pessoa porque ela fez algo ruim para você, adivinha o que o universo vai falar? Seu desejo é uma ordem e vai acontecer algo ruim para você. Então, isso aí a gente precisa ter na mente, tá? Que tudo que você desejar ao outro está retornando para você. Então, deseje somente coisas boas. E uma das coisas, um dos exercícios que a gente tem para fazer, para mudar o foco, porque a gente foca muito no negativo, né? Uma das coisas que a gente tem para mudar esse foco do negativo para o positivo é chegar no final do dia, por mais que tenha acontecido muita coisa ruim, tá? Tem aqueles dias que tudo deu errado, mas se você fazer esse exercício, a ciência já comprovou que em um mês você já muda a sua vida, tá? Mas tem que fazer diariamente. Sentar no final na cama, no final do dia e começar a ver o que de bom aconteceu naquele dia, por mais que não tenha nada. Eu tenho certeza que uma coisa vocês vão ter para agradecer, que é a vida de vocês. Porque tem gente que tá nesse exato momento no hospital morrendo, tem gente que não tem o que comer, tem gente que tá passando muitas dificuldades e às vezes a gente reclama sem ter essa consciência. Então é ter consciência que a gente tá aqui respirando, você está aqui podendo ver essa live, você está tendo uma oportunidade de ter esse conhecimento. Então isso aí muda toda a nossa realidade. É você olhar para o lado e agradecer por tudo. Esse simples exercício muda toda a sua realidade. Existem diversas pesquisas referente à gratidão e o que faz, isso aí eu sempre falo para as pessoas, comece a anotar os seus pensamentos, tá? E os seus sentimentos diários, anote. Você vai se surpreender que 80% dos pensamentos e sentimentos você foca naquilo que você não quer que aconteça na sua vida. Você foca nos problemas, você foca naquilo que você não quer, porque aquilo ali tá ruim, porque não sei o quê. Isso aí a nossa mente, ela cria um vício, que nem vício de droga. Ela vai se viciar em pensar em coisas negativas. E exatamente assim. Tu vai, por exemplo, tu entrou numa casa, tu vai olhar tudo de ruim que tem nela. Você não vai olhar o bom, que é uma casa. Pelo menos tem uma casa, tem uma cama, tem um sofá. Tem gente que só olha coisa ruim. Então você tem que treinar, adestrar a sua mente a olhar as coisas boas, positivas da vida. E que jeito que você vai fazer? Ou começando a agradecer diariamente tudo que você tem. O exercício da gratidão é a coisa mais simples que tem, gente. Vocês vão ver que quanto mais vocês fazem, mais coisas boas vocês vão ter para agradecer. E o que o universo vai começar a mudar na vida de vocês quando vocês fazem esse exercício? O universo, ele simplesmente vai entender que você está feliz, que você está grato pelo mínimo que você tem. Pode ser pouco. Você pode ter pão só para comer. Tá? Mas você tem gente que não tem. Então, se você ser grato por aquilo ali, o que acontece? O universo entende que você merece mais coisas para se sentir grato. E é isso que a gente tem que ter a consciência. Pelo mínimo que seja grato por tudo. Seja grato por tudo que você tem à sua volta, tá? Porque é assim que o universo entende que você merece mais. Assim você desbloqueia a crença de não merecimento.
Porque essa crença, eu até postei na mensagem do dia, não lembro se foi ontem, eu postei na mensagem do dia sobre a crença de não merecimento que muita gente tem, tá? Porque essa crença de não merecimento a gente vem desde a infância, né? Em diversas situações. E o não merecimento, ele bloqueia todas as áreas da nossa vida. E quando a gente começa a agradecer por tudo, ser grato e abençoar as coisas, esse exercício de abençoar também é muito legal. É você abençoar as pessoas que você gostaria que tivesse, que você gostaria de ser assim. Por exemplo, uma pessoa que tem muito dinheiro, uma pessoa que tem um carro que você gostaria, ao invés de falar, nossa, olha, ela tem o carro, será que eu nunca vou conseguir? Abençoa ela. Fala, nossa, abençoa essa pessoa aí, abençoa o dono desse carro, abençoa a vida dela, porque adivinha quem que você está abençoando? É você. Olha só que legal, que interessante, né? A gente abençoando o outro, nós estamos nos abençoando. Então, você sendo grato, você está mostrando ao universo que você merece muito mais, muito mais. E quanto mais você agradece, mais coisas você recebe em troca, em volta. Nossa, o exercício da gratidão, ele muda completamente a nossa vida. Comece a praticar, tá? Pratiquem. E aí vocês vão me falando, tá? Porque quem realmente pratica tem a vida modificada. E não é de uma hora para outra. Aí a gente já entra na ansiedade, né? Tem gente que quer fazer o exercício da gratidão, que quer fazer outras coisas e pensa, não mudou nada. Não mudou nada, nossa, não tá mudando nada. Ó, minha vida continua um saco. Não tem gente que faz isso? Tem, a ansiedade é isso. E eu recebi muitas mensagens inbox, tá? Perguntando como que faz com essa ansiedade na lei da atração, né? Como é que a gente faz para não ter essa ansiedade que atrapalha tudo? Então eu vou falar do efeito Zenão, da física quântica. O efeito Zenão, ele consiste em quê? Bom, vamos voltar um pouquinho, tá? Pensa que eu sou feito de átomo, você é feito de átomo, todos nós somos feitos de átomo, o universo, todos os objetos, tudo tem átomo, tudo é feito de energia. Nós somos seres de energia, por isso que a gente atrai aquilo que a gente está na energia. Tem gente que quer dinheiro, o dinheiro é uma energia, ele não é o dinheiro, ele tem uma energia específica. Então, se você não vibrar na energia dele, ele não vem, entende? Porque a gente precisa entender que somos energia e a gente tem que estar com a energia elevada para atrair aquilo que a gente quer, né? E o estresse do dia a dia, a ansiedade faz com que paralisa. Então vamos supor, eu sempre dou o exemplo aqui, ó, tem uma bolinha de selenita aqui, uma esfera, tá? Então vamos supor que eu quero uma coisa, tá? Então vou dar um exemplo de um carro. Então eu pensei, nossa, eu ia gostar tanto de ter aquele carro. Aí virou uma possibilidade, ó, no mundo das infinitas possibilidades, no mundo quântico. Tá aqui, tá? Tá aqui o carro que eu quero. Então, vamos supor que você vai pensar assim, você vai fazer todos os exercícios, né? Que é visualizar, que é sentir que já é seu, que são coisas básicas, tá, gente? Quando a gente quer uma coisa, você precisa visualizar todos os dias que você já é proprietário do carro, que você já tem ele, que ele está lá na sua garagem. E só que você não pode duvidar que ele está ali. E aí que entra a ansiedade, né? Então, toda vez que você pensa, por exemplo, você está aqui, você visualizou lá e você está visualizando e sentindo aquele carro já é meu. Nossa, como é bom andar nele. E tá ali. O que está acontecendo? O carro está chegando. E você tá pensando e pensando, ele tá vindo e pensa, nossa, mas como que eu vou conseguir aquele carro? Tum, parou. Ele parou, ele foi embora. Então, às vezes, uma coisa que você já estava conseguindo, ela vai embora. Ela paralisa, ela se distancia. Por quê? Porque você duvidou. Você não pode duvidar, você não pode perguntar como nem quando, tá? O quando ele atrapalha totalmente o seu sonho. Então, se você deseja uma coisa, tá? Qualquer coisa que seja, pode ser um relacionamento, pode ser um carro, pode ser um emprego, pode ser uma casa, pode ser dinheiro, o que for. Se você se questionar em algum momento como que eu vou conseguir ou quando, você não está usando a mecânica quântica, a física quântica. Então, o que vai acontecer? Você vai precisar ralar, você vai precisar fazer tudo que tem que fazer para conseguir aquilo e às vezes não consegue, tá? Mas quando a gente usa a física quântica, quando a gente quer usar a lei da atração, a gente não pode perguntar como nem quando.
tá? Isso aí é uma regra básica, porque a gente paralisa o átomo. O nosso sonho simplesmente fica paralisado e ele não acontece. Então, é você entregar para o universo. O que é o entregar? Quem tem ansiedade, faz lá a visualização. Visualiza antes de dormir aquilo que você quer que aconteça. Sinta aquilo que você quer que aconteça antes de dormir e deu. Não pensa mais durante o dia. Não pensa mais. Faz esse exercício 2 vezes na semana. Não precisa fazer diariamente se você tem essa ansiedade. Você precisa aprender a confiar que aquilo já é seu. Que independente de quando for, já é seu. Aquilo ali já aconteceu. Pode não ser agora, mas vai ser no tempo certo. No tempo certo, quando você estiver preparado, aquilo vai acontecer. E quando que é o preparado? É quando você acreditar que aquilo já é seu. Independente do que for, tá, gente? Pode ser a cura de uma doença? Sim. Quando você acredita, o que é a fé? A fé é acreditar sem ver. É crer para ver. Você primeiro acredita e aí aquilo acontece. Mas não é acreditar que vai acontecer. É acreditar que já aconteceu. Aquelas pessoas que fazem aquela oração com toda a fé, sabe? De que já deu certo, de que eu já me curei, que eu já tô curada. Sabe aquelas pessoas que sentem e realmente conseguem a cura? É assim que funciona. É você crer para ir ver. Não é ver para crer. Isso aí não funciona. Normalmente a pessoa não consegue nada assim. Você tem que sentir que aquilo ali já é seu. Esse é o segredo da lei da atração. Quando a gente fala em segredo, é isso. O segredo da lei da atração é você sentir que aquilo já é seu. E vamos supor que não aconteça, vamos supor que demore. Pode ser que aconteça isso. Você está numa vibração e está demorando um pouco mais. Então, isso aí você precisa ter em mente que o quê? Quando vir essa ansiedade, né? Ou quando não acontecer, ou demorar para acontecer, repita uma afirmação para você. Repita o seguinte: vai dar certo, já deu certo, independente de quando, já deu certo. Ou vai acontecer algo melhor. Abra a sua vida para as infinitas possibilidades, porque às vezes o universo reserva algo bem melhor para você. E a gente se bloqueia naquilo, né? O que mais tem são pessoas que, por exemplo, que é um relacionamento, né, com pessoa X. E às vezes o destino é com aquela pessoa, sim. Mas quando você tá ansioso, tá? Porque quer muito que aquela pessoa te procure ou fique com você, o que acontece? Qual que é a energia que você está vibrando? Ansiedade. E aquela pessoa é que nem um repelente de mosquito. Tá? Você sentindo ansiedade, como é que a pessoa vai sentir atraída por você? Não tem como. Você repele ela, porque você está ansioso, você está duvidando que ela não vai vir. Então, é bem simples, tá? A gente entender isso. Entender que, se eu duvidar, se eu perguntar quando, nossa, mas será que vai demorar? Vai. E às vezes não vai nem acontecer. Tá? Então, quando a gente duvida, ou então pergunta se vai demorar, a coisa dificilmente ela vai acontecer, tá? Então, isso aí é uma dica, assim, anotem. Anotem, porque a gente não precisa perguntar quando nem como. Toda vez que eu perguntar quando, já, assim, se vocês quiserem alguma coisa, perguntar, nossa, mas será que vai demorar? Não pensa nisso aí. Se vocês pensarem, pense que vocês vão estar paralisando o átomo e vai estar demorando mais ainda para aquilo ali acontecer, tá? Então, tenha isso em mente. Tenha isso em mente, que o quando e o como tem que ser cortado do vocabulário quando vocês têm algum sonho. Claro que muita gente pergunta assim, como eu vou conseguir? Você não vai ficar sentado esperando cair do céu, né? Então, se você quer alguma coisa, você vai atrás, você vai estudar, você vai fazer a sua parte, tá? Você vai fazer a sua parte. Você vai visualizar, você vai mudar a sua energia, você vai pensando isso, né? Você vai trabalhando para que isso aconteça, mas deixa que o universo trabalhe. O universo, ou Deus, vai trabalhar para aquilo acontecer na hora certa. Quando for a hora certa de acontecer, pode ter certeza que vai acontecer logo, mas você precisa confiar, tá? Você precisa ter fé, e a fé é crer que aquilo já aconteceu, que aquilo já é seu.
Zezinha, na doença é a mesma coisa. Porque muita gente quer a cura, né? A gente quer se sentir curado, mas você tem que fechar os olhos e se visualizar bem, você tem que se visualizar com saúde, porque a gente tem uma vida, né? Até porque é difícil, em cima daquela doença que a gente tem, né? E a gente reclama, e a gente sente dor, e a gente isso, e a gente aquilo, em cima daquela doença. Então pensa na mansão da saúde, tem a mansão da riqueza, né? Pensa na mansão da saúde, que lá só tem gente saudável. Então você tem que entrar lá e convencer aquelas pessoas de que você é saudável também. E assim você tem que viver o seu dia a dia, tá? Você tem que viver que aquilo ali, como se você já fosse curada, saudável, 100%. Então pensa sempre isso. Pensa que tem uma câmera na tua casa e que tu vai precisar convencer as pessoas de que tu já está curada. Como vai ser teu dia a dia? Sem reclamar? Como vai ser o teu dia a dia sem falar da doença? Você tem que fazer de tudo para enganar sua mente de que você está bem. Quando você engana sua mente subconsciente de que você está bem, ela manda esses sinais para o teu corpo e tudo começa a trabalhar a teu favor para que essa cura chegue, tá? Então é exatamente assim. É você pensar que você já está curada e pensar que você está na mansão da saúde. E que você tem que convencer todo mundo de que você tem saúde. É a mesma coisa a mansão da riqueza, para quem quer dinheiro. Pensa diariamente que a sua casa é a mansão da riqueza e só tem bilionário ali com vocês. Vocês estão convencendo eles de que realmente vocês têm dinheiro? Seja bem-vinda, Isabel, Alícia. Então, assim, a gente precisa o quê? Convencer. Eu sempre penso que tem uma câmera no cantinho da parede da casa me vigiando, tá? Então, se você quer convencer o universo que você é aquilo que você quer ser, você precisa agir de acordo com isso que você quer. Não adianta a gente querer ter dinheiro e reclamar que não tem o dia inteiro, né? O que vai acontecer? Você está convencendo para aquela pessoa, você vai ser expulsa daquela mansão da riqueza no outro dia, porque eles vão ver que você não tem. Então, esse é o segredo, gente. Isso eu falo de todos os livros, de todos os cursos que eu já fiz, baseado não só na física quântica, mas na neurociência também, que explica que a nossa mente subconsciente, ela manda em tudo. Ela dá sinais para o nosso corpo referente a tudo. A doença, a saúde, a dinheiro, a amor, o que você quer. A nossa mente manda, e se você não tem alguma coisa, se você não tem saúde, se você não tem dinheiro, se você tem falta de alguma coisa na vida, é porque ali tem alguma crença, tem algum bloqueio, e você precisa trabalhar para aquilo ali ir embora. E de que jeito que a gente trabalha? Agindo. Você vai agir como se você já tivesse. É simples assim. É simples, não é fácil? Tá? E aí tem as coisas que eu falo que vocês podem usar. Os cristais ajudam muito na nossa vibração, tá? Pra gente manter a energia elevada. Uma das primeiras coisas pra gente realizar é estar com a energia elevada, né? É não ficar estressado, é tentar não ficar preocupado. E isso aí é difícil, mas a gente precisa voltar pro agora. Quando você pensar numa coisa do futuro, eu já fui assim, tá, gente? Já fui muito assim, de pensar lá na frente ou de pensar lá no passado e assim deixar os traumas do passado mover o meu agora, ou deixar alguma coisa lá do futuro para agora. Para que eu vou pensar lá na frente? Olha uma coisa, se eu falei ontem na live também, e é muito importante vocês saberem, até porque a live foi só no Instagram, né? Se você pensar no ontem, vem comigo, se vocês pensarem no ontem, o teu subconsciente, ele acha que você tá vivendo isso agora. Então vamos supor que você tem um trauma muito grande, tá? Que você fica pensando volta e meia naquilo. O que esse trauma trouxe pra sua vida? O que aquilo ali trouxe pra sua vida? A vida que você tem hoje, né? Porque o nosso subconsciente, ele traz a vida que a gente tem hoje. 95% da nossa realidade é o que está no nosso subconsciente, 5% é as nossas vontades. Então, o que você tem hoje à sua volta é esses 95%. E a nossa mente, ela acha que tudo
O que você vê na TV, o que você escuta no rádio, os filmes que você vê, as notícias nas redes sociais, tudo isso o nosso subconsciente acha que você está vivendo. Lembra que eu falei? Tudo volta para nós. A energia que você emite volta para nós. Então você vai ver ali uma notícia de uma tragédia, o teu subconsciente acha que você está passando por aquilo ali, não aquela pessoa, ele não sabe diferenciar. E o universo é a mesma coisa, ou Deus. Eles não sabem diferenciar. Ele vai achar que é você. E é essa vibração que você vai estar emanando para o universo e é o que vai voltar para você. Então, tudo que você pensar do passado, o teu subconsciente vai achar que você está vivendo nesse exato momento. E o que você vai trazer para sua vida amanhã? A vida que você tem hoje. Então, se a gente quer mudar a vida que a gente tem hoje, a gente tem que tentar desapegar do passado, tá? Desapega desse passado. E a mesma coisa é o futuro. Se você pensa muito no futuro, por exemplo, tudo que pode dar errado na sua vida. Tem gente que tem, como eu falei, a gente tem que treinar o nosso foco, né? Focar no positivo, que maneira? Agradecendo as coisas boas da vida que a gente passou durante o dia, né? E se a gente mudar esse foco, a gente muda isso aí. A não se preocupar com o futuro, porque tem gente que se preocupa negativamente, né? Vai ter que fazer uma coisa amanhã, nossa, mas aquilo pode dar errado, e olha aquilo ali, nossa, e aí vai vendo tudo que pode dar de errado. E qual o futuro que você vai colapsar para sua vida amanhã? Exatamente o que você estava pensando. O ruim, né? Porque o ruim, ele tem uma atração muito grande. Então, você vai atrair aquilo ali facilmente. Então, tem muita gente que pensa uma coisa ruim e acontece, né? Por quê? Porque a sua mente, enquanto você não imagina, a sua mente, ela não tem ideia daquilo. A partir do momento que você imaginou uma coisa, aquilo ali pode acontecer. Aí eu uso a bolinha de novo, ó. Você pensou numa coisa ruim, tá aqui, ó. Pode acontecer. Pensamento ruim, tá aqui. Aí você olhou uma notícia ruim na internet. Veio um sentimento aqui, deixa eu pegar a bolinha. Veio um sentimento ruim, tá aqui. O que vai acontecer? Vai dar liga. E isso pode acontecer. As chances de acontecer são maiores. Por isso que a gente precisa cuidar de tudo isso, tá, gente? Mudar o foco, tentar focar no agora. E é difícil. Não é fácil, mas a gente consegue. Se eu conseguir trabalhar tudo isso, vocês também conseguem. Vocês conseguem, todo mundo consegue. Isso nunca foi fácil para mim no começo. Era muito difícil, até porque a minha rotina na época era extremamente difícil, porque eu convivia com uma pessoa que reclamava 24 horas por dia, gritava 24 horas por dia. E isso aí é difícil. Eu sei que tem muita gente que passa aí por isso. Não tem? Tem muita gente que pensa, nossa, mas eu moro com a minha mãe que é muito tóxica, eu moro com isso, eu moro com aquilo, e a pessoa fica reclamando e xingando. Eu já vivi assim, eu vivi muitos anos assim, e eu comecei a mudar minha mentalidade ali, exatamente nesse momento, porque eu vi o filme O Segredo naquela época e eu comecei a colocar em prática algumas coisas, e a primeira coisa que a gente precisa colocar em prática é a nossa mentalidade. Então, comecei a colocar em prática essa mentalidade. Por mais que o mundo estava desmoronando à minha volta, né? Com as pessoas falando, nossa, por mais que estava a pior coisa da vida, aquele momento que eu estava passando, o que acontece? Eu tentava trabalhar minha mente. Para aquilo ali não me prejudicar. E como eu falei, no começo não é fácil. Vai ter vezes que vocês vão surtar, com certeza. Ninguém consegue 100%. Até porque a gente está aqui para evoluir, né? Então ninguém consegue virar um Buda da noite pro dia e olha assim, não tem, a gente não consegue. A gente aprende a controlar nossa mente para aquilo ali não nos afetar. Né? Até isso eu já falei pra vocês também. Energia negativa a gente pega quando a gente aceita. Então tem muita gente que fala que pega energia negativa das pessoas, da família principalmente, que são onde a gente mais pega energia negativa, são pessoas da família.
Por quê? Porque a gente permite, porque a gente se importa. Então, se você fala, nossa, porque aquela pessoa tem muita energia negativa e eu pego, o que você tá fazendo? Você tá abrindo a portinha. Olha que legal. Você fala, sua proteção tá fechada. Tá aqui, ó, tá fechada. E aí, o que você vai fazer? Ah, porque minha mãe é uma pessoa muito tóxica. Ela é muito tóxica. Eu pego toda a energia dela. Olha aqui, ó. Você abre o seu campo e você recebe. Então, quando você não abre o seu campo, você não recebe isso. Mas tudo a gente precisa trabalhar nossas crenças. E de que maneira? Fazendo afirmações. Entra aquela velha frase, fazer afirmações, que era o que eu fazia nessa época aí que tava um horror. Eu fazia afirmações todos os dias, eu falava, isso vai mudar, essa realidade, essa não é minha realidade, isso vai passar. E eu ficava repetindo o tempo todo, o tempo todo. Eu ficava visualizando o lugar que eu queria. Eu visualizava tudo. Gente, assim, a casa que eu tô morando hoje, pra realidade que eu tinha na época, né? Ali uns 4 anos atrás, era a casa dos sonhos, assim, porque eu morava com a minha mãe num apartamento assim, ó, era um ovo. E era um apartamento muito pequeno, tipo, o tamanho do apartamento inteiro, acho que era o tamanho da sala aqui. Então, era muito pequeno, muito pequeno. E eu sempre que eu visualizava a casa que eu queria, né, com quintal e tal, e eu ficava imaginando, a vida foi acontecendo de uma maneira, tá, pra encontrar a casa perfeita, assim, sabe, aquela que eu olhei e falei, nossa, é essa. Então, assim, é assim, porque eu fui visualizando, porque eu não fui entrando na onda do negativismo do momento que eu tava passando. Claro que, às vezes, a gente surta, isso é normal, como eu falei, não existe ninguém zen o tempo todo, às vezes a gente surta, às vezes a gente quer desistir de tudo, às vezes a gente acha que nada vai dar certo, isso aí é normal, tá, gente, é normal. Só que o negócio é assim, é a gente saber que aquilo ali vai passar, que dependente do que você tá passando, independente do que você está passando, vai passar. Tudo passa. Se você está num momento muito feliz, vai passar também. Se você está num momento ruim, também vai passar. Mas o tempo que você vai ficar naquele momento vai depender de você. A gente escolhe quando a gente quer sair. Se você quer passar mais tempo lá no fundo, né? Porque a nossa vida é assim, altos e baixos. Quanto tempo você vai ficar lá no baixo? Vai depender de ti. Vai depender da gente. Se eu mudar minha mentalidade de ficar repetindo, isso vai passar, isso aí já vai passar, isso não é minha realidade. Eu vou fazer de tudo para isso aí passar. E aí você vai pensando, o universo ele vai ajudando, né? As situações vão acontecendo para você chegar naquela realidade. Então é isso aí que a gente precisa fazer, tá? Afirmações. Que tipo de afirmações? Exatamente essa. Saber que isso aí vai passar. Eu publiquei lá no meu Instagram, tá? No meu feed as afirmações que eu fiz na época. Que são as afirmações que isso vai passar, afirmações que tudo já deu certo, tudo já deu certo, tudo já deu certo. Essa afirmação é muito poderosa, viu, gente? Se você repetir o tempo todo que tudo já deu certo, o universo vai trabalhar a teu favor. Mas você precisa acreditar nisso. Aí entra a fé. E aí entra a ansiedade que você não pode ter. Que entra o efeito Zenão que eu falei. O efeito Zenão, ele é quando você não acredita nisso. E como você faz para acreditar? Repetindo diariamente essa afirmação e outras afirmações. Assim você vai driblando a ansiedade. Então, se você tem ansiedade de que aquilo ali não vai acontecer, por exemplo, nossa, vai dar certo, já deu tudo certo, nossa, mas tá tudo errado, como é que eu vou sair dessa? Tem muita gente que pergunta isso. É não perguntar, é não se questionar, é repetir o tempo todo. Eu repeti o dia inteiro, tá, gente? Eu repetia o dia inteiro. Quanto mais desespero eu tinha, mais eu falava, isso vai passar, isso já passou, já deu certo, vai aparecer coisa melhor. Aí acontecia coisa ruim, eu falava, vai vir coisa melhor, vai vir coisa melhor. Eu sempre pensei isso. Até que, olha só, eu nem ia falar isso pra vocês. Eu já devo ter falado alguma vez, mas eu fui repetindo tudo isso, né? A vida tava lá mais nos baixos do que nos altos e eu continuava a repetir isso, tá? Por isso que a gente não pode ter ansiedade pro bom acontecer. Aí eu continuava repetindo e repetindo, até que chegou um momento em que eu arrisquei tudo ou nada, né?
e perdi tudo, assim, tudo. Que daí foi quando eu fui morar com a minha mãe, né? Não tinha mais casa, não tinha mais nada, e com um filho. E aí o que aconteceu? Quando deu tudo errado, eu descobri que não era para dar certo aquele momento, né? Por mais que eu tentasse, não ia dar certo. E aí eu comecei a ver o lado positivo, né? Então, quando vocês estão passando por uma coisa negativa, porque se eu não tivesse lá atrás, ficado sem nada, hoje eu não ia estar aqui trabalhando com isso, hoje eu não ia estar aqui ajudando vocês, hoje eu não ia estar onde estou, hoje eu não ia estar conseguindo me sustentar sozinha e ter a vida que eu tenho. Por quê? Porque eu queria que acontecesse aquilo. E às vezes a gente é cabeça dura, né? A gente quer porque quer uma coisa. E a gente acha que aquilo ali é o mais certo. Mas se não tá acontecendo, ou a gente não tá na energia compatível, ou a gente não tá no caminho certo. Por isso que a gente tem que olhar o lado bom daquilo. E eu comecei a inserir essa crença na minha mente, de que se não aconteceu, vai vir coisa melhor. Anota isso. Se não deu certo, vai vir coisa melhor. Comece a repetir todos os dias, sempre que uma coisa der errado, repita isso. Se não deu certo, vai acontecer uma coisa melhor, tá? Se você colocar isso na sua mente e você de fato acreditar naquilo ali, é o que vai acontecer. Se acontecer, eu lembro que eu fazia uns trabalhos na época e eu não conseguia, por exemplo, passar numa seleção e coisa, eu sabia que ia vir algo melhor. Eu falava, não é pra ser, vai vir uma coisa melhor. E vinha, gente. E vinha assim, eu tenho provas de que vinha. Não tô falando isso só por falar. Vinha coisas melhores. Então, quando você de fato acredita, quando você tem fé que aquilo ali vai acontecer, é o que acontece. Então, a gente tem que ter essa fé. A gente tem que acreditar que é aquilo ali. E a gente repetir é isso. Quanto mais você repete, mais a sua mente acredita que é verdade e mais chance daquilo ali acontecer. Então, gente, assim, se eu olhar para trás, vamos pegar aquela imagem de satélite, né? Vai pegando assim e vendo tudo que aconteceu na minha vida. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei hoje, eu não ia estar aqui, que nem eu falei. Então as coisas, elas foram necessárias acontecer e eu dou muito valor a isso. Hoje eu vejo que sim, e eu tenho certeza que eu só tô onde eu tô, que eu tô seguindo o meu caminho, o meu propósito, porque eu não levei pro lado negativo. Eu podia ter entrado em depressão, eu podia ter ficado revoltada, eu podia ter N coisas naquela época. Só que eu não fiz isso. A minha mãe sabe, eu tava lá naquela situação, dormindo na sala. A sala era tão pequena que isso assim, na época a gente até ria, pra te ver como a gente pode não pegar e reclamar. Reclamar a gente já reclama, né, às vezes, mas não ter aquele sentimento ruim, porque eu e a minha mãe, a gente ria, porque o sofá-cama na sala, a gente conseguia passar de ladinho assim, ó, pra cozinha, e a cozinha era um quadrado minúsculo. Então era tudo muito pequeno, e assim, nossa, era assim, eu vivi 3 anos lá, tá? Antes de vir pra cá. Então, naquela situação, eu ainda quis fazer curso, minha mãe me dava os livros, eu estudava, curso de graça, tudo que eu via pela internet, vídeo, eu estudava muito, para te ver que quando a gente quer, quando a gente tem vontade, a gente consegue sair daquilo. A gente não precisa ficar naquela situação, tá? Então isso aí são escolhas, né, que a gente tem de olhar o lado negativo daquilo ali que a gente tá passando ou de olhar o lado positivo. E quando eu comecei a trabalhar com isso, né, eu ganhava R$50 por semana, eu acho. E era muito pouquinho, né? Eu ia nas casas das pessoas atender ainda. Era acupuntura quântica que eu fazia. E ainda já era dentro dessa física quântica, né? E eu lembro que eu falava, nossa, eu sei que isso aqui é só o começo. Eu nem sabia o que eu ia fazer lá na frente, mas essa frase eu uso pra... Muita gente que é meu cliente aqui, que é minha cliente, sabe que essa frase eu uso, não uso? Quem é meu cliente fala aqui, eu sempre falo, independente do que vocês estão passando, é só o começo, tudo vai mudar. Aí as pessoas mandam mensagem, nossa, Débora, aconteceu muita coisa boa já na minha vida, isso, aquilo, o que eu falo? É só o começo. Quando vocês tiverem essa crença também de que é só o começo,
Vocês vão ver quanta coisa boa vocês estão abrindo a vida de vocês para as infinitas possibilidades. Quando você fala, porque tem gente que não dá valor, né? Que fala, aconteceu isso, mas só isso aconteceu. Opa, eu queria muito mais. Mas quando você abre, quando você fala que é só o começo, você está abrindo o universo para enviar muitas coisas boas para vocês. Olha só que legal. Isso aí, gente, que eu falo, são crenças que eu usei na minha vida, tá? E isso eu uso até hoje. Independente da fase que eu tô, independente do que eu tô passando, eu sei que vai vir coisa muito melhor. E quando eu entro nessa onda, o universo, ele me manda sinais para de fato isso acontecer. E aí eu preciso agir. Com certeza eu preciso agir. E eu tô agindo. Eu tô fazendo. Tudo que o universo me manda em sinais, eu ajo. E automaticamente muitas coisas melhores vêm, né? Então a gente tem que ter essa crença aí, né? Exatamente. O Ben-Hur tá falando, as regras mais importantes das afirmações é dizer com emoção. É aquele trio que eu falo, né? Pensamento, sentimento, emoção, tá? Isso aí, e ação, né? Claro. Pensamento, sentimento, emoção e ação. Quando você usa isso, automaticamente as coisas, elas estão... É como se fosse uma equação. Quando você pensa, quando você sente e quando você age, não tem, é a equação da lei da atração, ela acontece. E aí é o que eu sempre falo, visualizar que você já tem aquilo, quando você sabe que você pode abrir os olhos. Porque visualizar não é fechar os olhos e imaginar, e deu, tá pronto, né? Visualizei. Não, você vai fechar os olhos, você vai sentir que aquilo já é teu. E quando você estiver com um sorriso no rosto, que sentindo aquela emoção, aí sim, você fez uma visualização bem feita, tá? Exatamente, eu sou. As afirmações que eu ensino é tudo em cima do eu sou, né? Pessoas que querem ser próspera, fala eu sou próspera, eu sou amor. Eu até postei hoje uma afirmação assim, tá? As afirmações, domingo eu sempre posto afirmação. Então, o eu sou, quando você fala eu sou, a gente está ativando o poder de Deus, o poder do universo dentro da gente. Eu sou. Você está dando, o poder é você, eu sou. O que você quer ser? Por isso que quando a gente fala eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu sou feia, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou gorda, eu sou magra, o que você é? O que você está afirmando? Eu sou é como se você tivesse o poder mesmo dentro de você, né? Isso aí, Bruna, tá vindo cada vez coisas melhores. E assim, gente, é acreditar, tá? Acreditar que isso aí é verdade. E quando que você vai acreditar? Quando você acredita? Quando você começa a repetir cada vez mais. Repita todos os dias, diariamente. Aí tem gente que fala, mas quanto tempo eu repito? Sem perder de vista, tá? Repete o tempo todo. Quando você de fato começar a repetir e pensar em cada coisa ruim que acontece. Aconteceu uma coisa ruim, o que vem na sua mente? Vai vir coisa melhor. Pronto, tá na sua mente. Isso é assim, é pelo menos 90 dias, tá? Que a neurociência comprova. Exatamente. Quando a gente é criança, né, do 0 aos 7 anos, a gente está mais suscetível a acreditar no que as pessoas falam, principalmente as pessoas da família, as pessoas próximas, né? Por isso que quando a gente tem que cuidar o que a gente fala para as crianças, porque elas de fato acreditam que aquilo é verdade. E quando a gente é maior, a gente vai escolhendo, sim, o que a gente acredita, mas em cima das nossas crenças que foram programadas quando a gente era criança, né? Aí fica mais fácil. Ai, que bom, Ben-Hur. Fico feliz, tá? Fico muito feliz. Gratidão, Selena. Bom, a Selena me acompanhou, né, gente? Eu sempre falo, a Selena Fortuna me acompanhou desde o início, desde lá do início. Selena sabe do que eu tô falando. Ela é a prova viva de tudo que eu tô contando aqui, é verdade. Ela via tudo que eu tô passando hoje. E lá atrás ela sabia, quando meus caminhos estavam
todos fechados por conta da energia, por conta de como eu pensava, por conta de como tava toda a minha vida. Ela via isso. E aí, conforme foi mudando, os meus caminhos foram se abrindo. Por quê? Porque a gente vai mudando a energia, a gente vai abrindo as possibilidades. Eu vou trabalhando a minha mente, automaticamente o caminho que vai surgir na minha frente é outro. E isso aí a gente consegue ver, né, nas cartas, enfim, porque as cartas, o que que é? Ela vê um futuro provável em cima da tua energia de hoje. Então, como é que tá a tua energia hoje? O que que tu está cocriando para tua vida hoje? Vai aparecer ali. É coisa ruim? Teus caminhos estão fechados? O que que acontece? É você que está criando isso. Então, quando a gente começa a mudar a nossa forma de pensar, quando a gente começa a adestrar a nossa mente para aquilo que a gente realmente quer, o que que acontece? A gente vai mudando as nossas possibilidades. Nós abrimos os nossos caminhos. Nós, com a nossa mente é o todo. Na nossa mente subconsciente, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre deixa eu ver como é que é o nome dele, Neville Goddard. Eu tenho alguns livros dele. Ele fala muito referente à Bíblia, tudo falando de Deus, né? Que é o nosso subconsciente, que é a nossa mente subconsciente. Por isso que tudo que a gente acredita, a gente pede com fé, aquilo ali de fato acontece. Porque está na nossa mente subconsciente. E quando a gente fala eu sou, está dentro de nós também. Então você tem o poder, tá? Ah, gratidão, Lu! Eu até ia falar sobre a barreira do terror, tá? Eu vou falar bem rapidinho porque já tá dando 1 hora de live. Então, o Benhur perguntou como ele pode tirar o máximo de afirmações da lei da atração. A lei da atração, ela é o seguinte, é bem o que tu falou, tá? A lei da atração, ela consiste em a gente visualizar, afirmar, sentir e crer que aquilo ali já é teu e agir, é claro. Então, a primeira coisa é fazer afirmações diariamente em cima daquilo que tu quer. Tem o que eu ensino também, é o mural, tá? Vocês pegarem a foto do que vocês querem ou uma imagem de como vocês querem ter a vida e aí vocês vão escrever embaixo. Olha como é a afirmação, tá? Isso aí o Joey Vitale falou, ele ensina no curso dele que ele fez isso, ele atraiu muita coisa para a vida dele desse jeito. O que você vai escrever? Gratidão por ser proprietário, por exemplo, um carro. Gratidão por ser proprietário do carro tal, de cor tal. Descreve todo o carro, o ano, a marca, que cor que ele é, como é por dentro. Você vai botar gratidão por ser proprietário desse carro ou coisa melhor, tá? Se abra para o mundo das infinitas possibilidades. Como eu falei, às vezes a gente tá se prendendo numa coisa que a gente quer, porque lembra que eu disse há anos atrás, quando eu perdi tudo, eu queria aquilo, eu queria muito aquilo lá, e eu poderia ter continuado insistindo e não ter dado certo, mas aí hoje eu não ia estar onde eu estou. Então a gente tem que abrir as portas das infinitas possibilidades, tá? E a primeira delas é essa, é você escrever sempre depois de uma afirmação ou coisa melhor, gratidão por ser proprietário de tal carro ou coisa melhor, tá? E aí você vai escrever embaixo um sentimento, tá, Benhur? Que sentimento que a gente vai botar? Eu sei qual a sensação de dirigir o carro tal. Insere esse sentimento no teu subconsciente. Porque tem gente que não consegue sentir, nunca fez, né? Então como é que eu vou sentir que quer dirigir, sei lá, um carro assim, uma Porsche ou qualquer outro carro que a pessoa que quer o carro específico não tenha dirigido. Então vamos ver que ela quer um Porsche e nunca dirigiu. Ela não sabe qual a sensação de dirigir aquele carro. Mas quando você começa a inserir na sua mente o sentimento, que inclusive no Theta Healing a gente faz isso, né? A gente insere sentimentos na pessoa, você pode repetir isso. Repete os sentimentos. Eu sei qual a sensação de dirigir tal carro. E aí você vai repetindo diariamente as afirmações, você vai visualizar e quando tem uma imagem, a nossa mente, ela capta melhor, por isso que é legal a gente fazer o quadro, tá? Com a imagem que a gente quer. Então você vai olhar, você vai sentir, você vai visualizar, você vai repetir a afirmação e vai repetir a afirmação dos sentimentos, tá? Isso aí é uma coisa diária para quem quer usar a lei da atração. E não se perguntar como nem quando, tá? Porque aí entra o efeito Zenão. Então não se pergunta como.
Como eu vou conseguir aquilo? Quando? Não importa quando, você tem que acreditar. É a mesma coisa que alguém falar para você o seguinte, ó, teu carro tá lá na garagem, o carro que você quer, mas não pode olhar, tá? Mas ele tá lá, acredita que ele tá lá, mas não olhe. Não olhe porque senão ele vai sumir. É a mesma coisa, você quer um amor, pensa que ele tá lá escondidinho num quarto. Você não pode abrir aquele quarto, mas você tem que acreditar que ele tá lá. Faça esse exercício diário e não fique pensando o dia todo, nossa, será que ele tá lá? Será que ele tá lá? Nossa, mas eu vou encontrar, será que vai dar certo? Não pensa isso. Teve até uma pessoa que mandou inbox a mensagem que ela estava tentando usar a lei da atração e o mais indicado realmente é a gente pegar e usar coisinhas, ferramentas pequenas. Por exemplo, ela queria encontrar uma joaninha, né? E aí o que ela fez? É normal, né? Quer encontrar uma joaninha, eu vou procurar o dia inteiro. Só que quando você visualiza a joaninha, por exemplo, qualquer coisa que for, você vai visualizar, você vai ver ela, como você quer ver ela, você vai sentir. E aí pronto, esquece, viva seu dia normal, tá? Entrega para o universo. Quando você menos esperar, você vai ver essa joaninha. Então é assim, é não ficar procurando, é não ficar pensando, porque aí a lei da atração ela não funciona. Não adianta a gente fazer as coisas se a gente não usar os princípios básicos dela. E um dos princípios básicos da lei da atração é essa. É a gente não ficar pensando o dia inteiro, será que vai dar? Quando? Como? Eu preciso procurar? Não, tá? A gente tem que simplesmente esquecer. Claro que se você quer um carro, o que ajuda? Você olhar na internet ajuda para quem não é ansioso. Então, por exemplo, você quer uma casa, vai olhando na internet, lá procura, olha, veja vídeos de casa, de mansão, o que você quer. Fica olhando, mas olha para você trazer o sentimento para dentro de você, não perguntando quando, nem como. Isso aí que a gente tem que ter essa ideia, essa noção. Cortar, para tirar a ansiedade da lei da atração, corta o como e o quando. Exatamente, é isso aí. Vocês têm alguma dúvida, gente? Isso passa rápido, né? A gente começa a falar, passa rápido. Ai, que legal, Zezinha. Então, a gente, independente do tempo, se a gente acredita, acontece, gente. Tudo. Outra crença, tá? Que eu inseri na minha mente há anos atrás, tudo que eu quero eu consigo. Tudo que eu quero eu consigo. Independente da dificuldade que eu tô passando para conseguir aquilo, eu sempre repito, tudo que eu quero eu consigo, tudo que eu quero eu consigo. Então isso aí você tem que ter bem forte na sua mente, porque quando você tiver dificuldade, você vai ficar tranquila. Sabe por quê? Porque tudo que você quer você consegue. Então uma hora ou outra, isso vai acontecer. As luzes estão apagadas aqui, tem mosquinha vindo na luz. Então, gente, tá muito bom. Eu, por mim, ficava falando o tempo todo com vocês, mas já deu tempinho. E, assim, gratidão por vocês que ficaram aqui comigo até o final dessa live. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Quem quiser me segue no Instagram, tá? Eu publico tudo no Facebook, mas no Instagram eu vou estar diariamente, sempre passando o que eu tô tentando fazer para vocês agora. Passando coisas e rituais e tudo que pode fazer com que vocês fiquem com a energia elevada, tá? Porque a pior coisa que tem pra gente não conseguir realizar nossos sonhos é a energia negativa, tá? Essas energias pesadas que a gente tem. E a gente tem como mudar, sim, tá? Tem como a gente mudar. Olha, Benhur, o livro que eu indico pra todo mundo, tem vários, tá? Inclusive até vou botar estantes aqui com todos os meus livros, mas um que eu indico para esse aqui, ó, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Aqui ele explica tudo da lei da atração
mas não focado na lei da atração, focado na física quântica, porque a física quântica nada mais é do que a lei da atração. Então aqui ele explica como que tudo, esse livro aqui ele é maravilhoso. Nas consultas de psicoterapia eu passo muito exercício que tem aqui, no curso da Japamala dos Milagres também, eu botei muito ensinamento daqui para vocês. E esse livro aqui, ele mudou minha vida, tá? De verdade. O jeito que eu olho a vida, tudo, ele mudou a realidade. Então, se eu indicar... Esse livro aqui é um livro, assim, de cabeceira que vocês precisam volta e meia ler de novo, tá? Porque ele muda como vocês olham a vida de vocês, tá? E, gente, olha só. Tem mais 3 vagas só, tá? Pro encontro do final de ano. Que vai ser Ano Novo, Energia Nova. É o nome do nosso encontro. 2 dias, tá? 2 dias, dia 23 e dia 30. No dia 23, eu vou estar fazendo uma live especial para as pessoas que estiverem nesse encontro, ao vivo. Eu vou estar vendo vocês, porque nós vamos fazer pelo Zoom. Então, vocês vão poder mandar dúvidas, nós vamos conversar, a gente vai falar bastante coisa e eu vou ensinar vocês como deixar a energia elevada para ter um 2021 incrível, independente do que vocês passarem. Vou ensinar banhos para vocês, vou falar um pouco de pedras cristais, tudo que vocês podem ajudar para fazer com que a lei da atração ela fique no modo turbo, né? Então isso a gente vai falar no dia 23 e no dia 30 vou fazer um tratamento online ao vivo para vocês, para tirar as energias negativas, para ajudar vocês a realizar o sonho, que é um turbo, né, na lei da atração, e nós vamos fazer uma meditação guiada até o eu do futuro de vocês, que é quando vocês já conquistaram aquele sonho que vocês tanto gostariam, tá? Então, quem quiser tem mais 3 vagas, tá, gente? Como eu falei, vão ser poucas pessoas, porque a gente vai estar ali ao vivo e eu quero atender todos vocês, eu quero estar respondendo todos vocês, e eu tenho certeza que vai ser incrível. E ganha essa fitinha, tá? Vou mandar pelo correio de vocês, que pra mim já tá, ó. Eu já fiz meu pedido e tá aqui. E aí vocês vão ganhar para poder fazer o pedido de vocês, para começar já a virada limpinha, com a energia limpa, e abrindo as portas para as infinitas possibilidades. Meu Instagram é deboraluz.oficial, tá? Bom, gente, gratidão pela presença de vocês. Espero que vocês tenham um ótimo final de domingo e uma ótima semana. E não esqueçam, tá, gente? Façam todas essas afirmações que eu falei pra vocês, porque se mudou o meu pensamento, vai mudar de vocês também. Ninguém é diferente de ninguém. Todo mundo tem o mesmo poder. Eu tenho, vocês todos têm. Eu tenho certeza disso. Tá bom? Beijo, gente, e até mais!